Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, ou de onde é que você estiver nos assistindo. Está começando agora o Correspondente Internacional. Eu sou Adriana Machado. Vou tirar esse barulho. Não sei de onde está vindo. Então, eu sou Adriana Machado, eu estou em Nova York. Esse é o Correspondente Internacional. E a gente do PCO, militantes do PCO, que viemos aqui toda semana dar as notícias para vocês, notícias internacionais, continuamos tentando driblar a censura do STF, do fascista do STF Alexandre de Moraes, que cancelou as nossas redes sociais. Então, todo mundo que estiver assistindo, que achou um jeito de assistir, ajuda a gente a distribuir esse vídeo, dá um like, faz contribuição. A gente está uma campanha muito grande, não só contra a censura do STF, mas também pela candidatura do presidente Lula e fazendo as reportagens sobre a Rússia. Então, a gente tem um site que você pode doar para o PCO, é doe.causaoperaria.org.br, onde você pode fazer dar a sua contribuição para o partido e para as nossas campanhas. Hoje eu estou aqui com os meus companheiros, o Fábio Pick, da Finlândia, o Felipe Aburaia, de Berlim, da Alemanha, e o Cláudio Martini, da Espanha. A gente começa mais... Boa tarde, Cláudio. A gente começa mais um Correspondente Internacional, a Laísa na produção. Obrigada, Laísa, e obrigada a todo mundo que está assistindo. Então, como é que a gente começa hoje? Hoje que está as notícias pegando fogo por causa da crise lá na Inglaterra com Boris Johnson, mas a Europa toda está em crise. Essa briga que eles compraram com o Putin, a gente está vendo que quem está saindo por cima, quem está saindo muito bem, quem está na resistência contra o imperialismo, está ganhando. E então a gente vai falar um pouquinho, acho que começamos com a Alemanha, né, gente? Né, companheiros? Legal. Então, isso. vai lá, Felipe. Faz uns programas atrás, talvez tivesse sido o anterior, a gente falou aqui que o fornecimento de gás da Rússia para os países europeus tinha reduzido drasticamente, né? Para a França eles tinham interrompido completamente, por exemplo, os outros países estavam mais ou menos 50%, e para a Alemanha 40%, né? Essa situação continua, não somente ela continua, como o pessoal tem medo de que vai piorar na semana que vem, né? Na segunda-feira vai ter uma manutenção do único gasoduto que ainda está em operação, que é o Nord Stream 1, e vai ter que ficar alguns dias completamente fechado para fazer essa manutenção. E o pessoal está com medo de que depois da manutenção ele não vai ligar de novo, né? Então o pessoal vai ficar permanentemente sem gás, né, da Rússia. O Ministério da Economia da Alemanha elaborou um plano já faz alguns dias, mas estão discutindo cada vez mais na imprensa, né? E já deram a letra aí de que se faltar gás e se houvesse interrompimento depois da semana que vem, aí não vai ter gás para todo mundo, mesmo se precisar ir até o mercado spot para comprar gás de outros fornecedores. E o que significa que eles vão ter que priorizar, né? O que é considerado relevante para o sistema vai continuar sendo abastecido com gás e o restante vai ter que se virar, né? Inclusive, algumas empresas já estão planejando reduzir a produção por conta disso, né? A empresa Uniper, que é a maior recebedora de gás, né? Ela praticamente, todo o negócio dela, a maior parte do gás que ela recebe é da Rússia, e também eu acho que é a maior fornecedora de gás aqui na Alemanha. Ela está à beira da falência, né, por conta disso, né? Para quem não conhece como funciona, né, no Brasil a gente é consumidor doméstico, a gente faz parte do mercado cativo, né?
A gente não escolhe o preço que a gente vai pagar, né? Você simplesmente recebe a conta que é imposta pela empresa que fornece energia para a sua cidade, você tem que pagar essa conta, né? Para a empresa, elas compram geralmente no mercado spot, né? Que é diferente, que você escolhe com o seu fornecedor e aí você vai pagar de acordo com a demanda do mercado. E aí tem outras modalidades de você pagar de acordo com esse sistema, né? Aqui na Alemanha, o consumidor doméstico, ele escolhe qualquer empresa também que você vai receber o fornecimento de energia, né? Diferente do Brasil, né? E o que significa que você tem um preço fechado que é mantido pelo seu contrato, né? Então, tipo, eu fiz um contrato de 2 anos quando eu vim para cá e eles mantiveram o preço por 2 anos. É que toda vez que você renova o contrato, aí pode ter um ajuste, né? O que significa que a Uniper ela não consegue passar para o cliente imediatamente o custo do gás que aumentou, porque tem muita gente que ainda está com o contrato anterior, com o preço anterior, né? Então, o custo dela aumenta, mas a receita aumenta só, o custo aumenta drasticamente da noite para o dia, né? Tem alguns fornecedores que estão cobrando 7 vezes mais pelo preço, enquanto que o consumidor, ele está pagando, só uma parte passa a pagar mais, né? E por conta disso, eles estão à beira da falência, né? E o pessoal já está sugerindo isso, já tem um plano elaborado para isso, porque o Estado alemão vai se tornar acionista majoritário para tentar salvar essa empresa, né? Mas salvar essa empresa, assim, por enquanto que o preço do gás estiver nesse nível, não tem a menor condição de você salvar só através de comprar ação, né? Você precisaria, num dado momento, aumentar o preço para o consumidor, né? O que significa que se está caro agora o que a gente está pagando, ele vai ficar ainda mais caro, porque a tendência é, à medida que os contratos forem expirando, vai aumentar, por exemplo, começar a repassar o preço que está exorbitante nesse momento. Então, a tendência inflacionária causada pelo custo de energia vai continuar aumentando, não é o pior momento ainda. E não somente isso, como o ministro da Economia, e também já falou que, ó, se acontecer um caso de emergência por causa da falta de gás, a gente vai ter que, é capaz de a gente ter que cobrar as pessoas além do que foi estabelecido em contrato, né? Quer dizer, a situação é completamente caótica, né? E isso está levando a uma pressão inflacionária muito grande, né? A, a, a Federação do Varejo, né, fez uma pesquisa e aparentemente 27% dos clientes acham que a renda deles não vai ser suficiente para continuar pagando as contas de casa, né? E essa pressão inflacionária, mais o fato que a economia não está crescendo, né, está levando uma tendência que o pessoal está dizendo agora é que vai aumentar a informalidade no trabalho, né? Quer dizer, né, tipo, o seu custo aumenta, as pessoas não estão consumindo mais, então o pessoal vai ter que explorar mais o trabalhador para poder continuar mantendo um preço minimamente competitivo, se é que isso vai ser possível, né? Então, eles passam a não mais a contratar as pessoas com carteira assinada, digamos, que a gente fala no Brasil, né? E vão começar a contratar o pessoal no que eles chamam de Schwarzarbeit, né? Que é o trabalho negro, né? É o trabalho sem carteira assinada, digamos, que é o correspondente do que a gente fala no Brasil, né? E não somente isso, né? Tem um outro efeito, né? Que é histórico agora, né? Desde 2008, não havia acontecido um único mês que a Alemanha tinha tido déficit comercial, né? A economia alemã ela é muito dependente da exportação, e agora em maio foi o primeiro mês que teve esse déficit, e isso se dá devido ao aumento do preço do gás, né? Que aumentou o custo energético de tudo que é fabricado, né? E em segundo lugar também porque você não desde a pandemia você já tinha o problema da cadeia de fornecimento, né, de materiais. Ela já estava funcionando mal, né, já antes da guerra, né? E aí veio a guerra e piorou ainda mais porque o pessoal não quer comprar coisas da Rússia, ou as coisas não podem passar pelo território russo, então eles têm que fazer
tem que passar por cima da Sibéria ou por baixo para a Turquia, fazer umas loucuras logísticas lá para entregar. E aí, por conta disso, ficou mais difícil você produzir material industrializado, ficou mais difícil você vender eles e aumentou o custo de produção, né? E, na verdade, tipo, o déficit é o primeiro desde 2008, mas é capaz que seja o primeiro desde a queda do Muro de Berlim, né? O pessoal só não consegue dizer isso porque em 2008 teve uma mudança da métrica, então você não consegue comparar, né? Mas é uma situação historicamente ruim, né? É isso. Eu queria fazer um comentário que o presidente da Confederação dos Sindicatos da Alemanha, ele declarou, né, a previsão de colapso da indústria da Alemanha, com o corte do fornecimento de gás por parte da Rússia. O companheiro aí que está na Alemanha está falando aí de aumento do trabalho sem carteira assinada, trabalho informal na Alemanha, colapso da indústria. A gente tem que ver que a Alemanha é um dos países da Europa que o trabalhador tem as melhores condições de trabalho, né? Um dos países do mundo com as melhores condições de trabalho, uma classe trabalhadora das mais fortes, né? Apesar que é muito frio lá, o idioma é difícil, mas todo mundo quer trabalhar lá porque é um dos melhores lugares da Europa para conseguir trabalho, né? Ao mesmo tempo, a indústria da Rússia está em crescimento de 3%. Eles estão fazendo uma feira tecnológica, estão buscando desenvolver, inclusive, as pequenas indústrias para suprir a lacuna das empresas imperialistas, das empresas ocidentais que abandonaram todos os contratos, né? Eles romperam os contratos de manutenção e de fornecimento vigentes. Então, a Rússia agora está procurando, de maneira independente, suprir essa lacuna tecnológica, né? Então, o país está tendo um desenvolvimento da sua indústria. Então, a gente vê que a guerra contra a Ucrânia, na verdade, está sendo uma guerra contra o trabalhador, né, dos países desenvolvidos. Está atingindo a classe trabalhadora na mosca e está passando muito longe de atingir a Rússia, né? É o que a gente está acompanhando, o que a gente consegue acompanhar aqui com o nosso correspondente internacional, que a gente está vendo, a gente acaba trocando bastante informação entre a gente e fora do que a imprensa burguesa está divulgando, né? A gente vê que essa guerra aí, ela tem um alvo certo, que é a gente, a classe trabalhadora, a gente que está vendo todas as consequências, né, dessa aventura aí do imperialismo, que está minando as condições de trabalho na Alemanha, que é um dos países aí que tinha sua força de trabalho com maior dignidade, né? Tinha melhores condições de trabalho aqui na Europa. Imagina como está aqui na Espanha. Não dá nem para falar. Uma coisa interessante disso que você falou, né, Cláudio, é que do imperialismo é mais importante impedir o avanço russo do que garantir é óbvio, né, que para a burguesia as condições de trabalho não importam, né, mas do que garantir a própria estabilidade do regime político, né, eles consideram o avanço russo um risco muito grande, né, e de certa forma eles estão... Coisa que eu queria comentar sobre isso, né, o Macron na reunião do G7, ele falou em frente às câmeras, a gente não passou esse vídeo aqui, mas ele puxou o Biden de canto, acho que ele sabia que ele estava sendo filmado, ele disse que ele conversou com os árabes e com os Emirates, com os sauditas e Emirates, e eles falaram que eles já estão na produção máxima, né, de combustível fóssil. E os sauditas falaram que daqui a 6 meses eles conseguem aumentar, mas até lá não vai dar. Então, a situação é complicada. A gente não sabe se isso é um blefe do Macron, né, mas o vídeo existe, tá aí para quem quiser procurar depois.
E uma outra informação interessante, né, que no meio disso tudo, né, e com essas sanções se voltando contra a Europa, teve um encontro na Suíça, na cidade de Lugano, para a reconstrução da Ucrânia, né? E o primeiro-ministro ucraniano colocou que seria necessário 750 bilhões para reconstruir até agora, ou seja, em 4 meses de guerra, a Ucrânia precisa de 750 bilhões para se reerguer. Fica difícil acreditar naquelas manchetes que falam que a Ucrânia está ganhando a guerra, mas precisam de tudo isso. E uma outra coisa é que ele fez a proposta de usar os recursos congelados, né, os bens e ativos congelados do Estado russo e dos supostos oligarcas, que são os capitalistas, grandes capitalistas russos, né? Eles propuseram usar os bens congelados para financiar a Ucrânia. E a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, falou que eles estão estudando um enquadramento jurídico para ver se isso é possível, né? É uma situação muito esquisita, né? A Ucrânia, que está perdendo a guerra, propõe roubar os recursos russos aí para se recuperar, e a Europa vai de cúmplice, né? Que está perdendo a outra guerra, que é a guerra das sanções, né? Quer dizer, o que o pessoal tem a oferecer? Eles não tem nada a oferecer, né? No fim das contas, eles têm medo da retaliação russa, né? Caso isso aconteça, por isso não vai para frente. Mas eu passo a palavra aí, companheiro. Eles estão chamando essa ajuda à Ucrânia também, fora a parte de roubar o dinheiro da Rússia, também vão roubar os recursos aqui da classe trabalhadora dos seus próprios países imperialistas. Estão querendo fazer um plano Marshall para a reconstrução da Ucrânia. É uma proposta que saiu aí nessa reunião. Estão sempre falando de plano Marshall, né? Aqui o Pedro Sanches falou plano Marshall contra o Covid, a gente não viu nada. E agora a gente viu todo o apoio aí na guerra contra a Rússia, apoio à Ucrânia, e agora eles vão fazer esse novo plano Marshall. Eles falam sempre, aqui, não sei se é só na Espanha isso, que sai essa não, saiu aqui também, e uma coisa que eu queria, eles usaram a retórica, né? Uma coisa curiosa é que o plano Marshall foi pago para o país derrotado na guerra. Fica também mais uma pista, né, da situação da guerra. Né? Bom, o Biden, que era o presidente, o FDR, né, que foi anunciado como o presidente que ia dar dinheiro para a população, fazer investimento em infraestrutura, ajudar com emprego, acabou não fazendo nada disso, foi pura propaganda, a gente já sabia, né? Mas é interessante que no G7 eles também estão falando em colocar um preço máximo do petróleo da Rússia, tentando fazer com que outros países não possam comprar petróleo da Rússia ao preço que a Rússia quiser colocar. Eles estão querendo colocar o preço, tipo fazer um cartel, e quem comprar fora desse preço também sofreria sanções. Eles estão pensando em colocar, alterar os seguros dos navios que fazem o transporte do petróleo russo, o que causaria problema com a China, com a Índia. Eles estão sem saída. O petróleo russo já tem um desconto aí de $30 o barril. Já é mais barato, né? Eles vendem aí com esse desconto, o pessoal compra no mercado negro e revende pelo valor de mercado e faz uma fortuna. Não sei quem que faz esses negócios, né? Índia. A Índia é conhecida, mas você acha que nenhuma empresa americana dos imperialistas põe a mão nesse petróleo russo? Mas eu acho que tem outra coisa aí sobre o plano Marshall que é interessante, né? Como é que o pessoal pode dar um número para a guerra da Ucrânia, né? Que é 750 bilhões de euros, se a guerra nem acabou e o pessoal ainda fala que a Rússia vai tomar conta da Ucrânia inteira. Não faz sentido, né? Concordo.
Se eles fossem conquistar todo o território, então a cifra tem que estar em aberto, porque você não sabe quanto que será destruído, né? Quer dizer, o pessoal sempre soube que trata-se de conquistar aquela área que já está sob o controle deles, né? O pessoal sempre soube disso. Tem a notícia aí da Voltaire.net. Eles dizem que a Rússia comprou diretamente do serviço secreto ucraniano os lançadores de foguetes da França, de última tecnologia. Eles já estão desmontando e fazendo engenharia inversa, né? Ou seja, o nível de corrupção na Ucrânia é um dos mais altos do mundo, né? E aí todos os governos aí imperialistas vão despejar todo esse dinheiro nesse sistema, com o Zelensky, para reconstrução, né? Imagina, a gente que está no Brasil, a gente sabe onde que vai, né? O dinheiro é para reconstrução, né? Estão contando com a infraestrutura que foi destruída. Eles vão fazer creche, escola, com certeza. Com certeza. É o dinheiro bumerangue, né? Ele vai e volta, né? Ele vai sujo para a Ucrânia e volta limpo. Você. A gente vai ver no programa hoje vários países imperialistas que estão aí passando muita dificuldade por causa dessas sanções, por causa dessa propaganda de guerra, da guerra que eles estão querendo fazer, querendo ganhar e não estão ganhando. A Alemanha, inclusive, também já está com protesto dos agricultores. A gente vai falar no próximo assunto, como que os protestos dos agricultores na Holanda tá saindo de controle, já está espalhando para Bélgica, Alemanha, Itália. Mas antes eu queria dar um oi para o pessoal que está aqui no chat. A gente está na Causa Operária TV, canal Reserva. Lino Alves, boa tarde. Vitória, sou eu. Cultura Búzios Agostinho, Mauro Sou, LC29, Lígia Costa, de Atibaia. Adalberto Pereira, boa tarde. A direita está calada com a renúncia de Boris, o Adalberto falou. A Elizabeth Novi, oi Beth. Cristina da Cruz, olá. Carla Silvia, oi Carlota. Angelina Dias, Silvia M. Reginaldo Ramos de Lima. Tem muita gente aqui acompanhando. Luiz Bergosa, Natália Araújo. Muita gente já acompanhando o programa. Muito obrigado, companheiros. Lembra aí de dar o like e mandar para todo mundo, espalhar pelas redes sociais. O próximo assunto que a gente vai falar é justamente os Países Baixos. A Holanda, eles começaram a falar de uma regra para diminuir a poluição. E essas regras iam acarretar em diminuição de animais e de produção dos pequenos agricultores. Então, já começou, a gente já mostrou aqui há algumas semanas, os agricultores começaram a protestar, levaram os caminhões, os tratores para as estradas, cortaram as estradas que ligam a Holanda à Bélgica, à Alemanha, jogaram esterco em prédio público. Tem manifestação no centro de Amsterdã. A polícia, lógico, reagiu com violência, atirou no menino de acho que 16 anos, prendeu ele. As manifestações ficaram mais quentes, foi todo mundo para frente da polícia, onde o menino estava preso. E os supermercados, a gente que mostrou aqui com o companheiro Vasco lá na Rússia, os supermercados todos bem abastecidos, né? Com as prateleiras todas, com todos os produtos. A gente vai ver nesse vídeo na Holanda, tudo vazio. E não só eles estão fechando as estradas, mas também agora estão começando a fechar os portos e os aeroportos. Então, vamos ver o vídeo aí, produção, do protesto dos agricultores na Holanda.
We hebben zondag zaterdag de ronde van Nederlands. Voer me hier zo gek, joh. Ik ben helemaal gek. Ja, nou ja, doe maar. Ja, we hebben een heleboel dicht zitten, dus we kunnen hier gewoon ons werk doen. Kijk, de hele snelweg staat dicht, dus we kunnen gewoon lekker ons kanker gaan. We zijn hier met elkaar. We zitten een dagje Amsterdam. Hey, doe maar voor zijn vrouw. Kom erop dan! En ik werd opdracht om... Kruising Zwijnken naar links. En voor hem zat ik in. De hele deur groep en Meijers. Hij wil een volle voor. Aí vocês viram o vídeo da confusão que está rolando agora, que começou por causa da lei da poluição, né? Mas, obviamente, o pessoal está muito descontente com a alta de preços, com a inflação, com a situação que está todo mundo. Eu acho engraçado as risadas enquanto eles estão tacando fogo em tudo e jogando cocô na polícia. E o Fábio teve um comentário muito bom também. É isso que acontece quando se faz reforma agrária. Por isso que eles não fazem reforma agrária no Brasil. É isso? Vai dar confusão, né? É, exatamente.
Melhor Então, deixar na mão do pessoal, né, dos seus amigos, porque senão... e na Itália, alguém tem mais algum comentário sobre... Acho que... Pode falar, Cláudio. Cláudio, você está... Tá fechado, Cláudio. Aí. Podia pôr o gráfico da queda das matérias-primas? A gente pode falar isso depois? Ah, interessante. Não, a gente pode mostrar agora. É. Tá no começo, produção, no começo da nossa pauta. Não é esse. Não. É um gráfico que tem esse. Isso, esse aí. Você consegue ver aí as matérias-primas que estão em queda? O gás não tá, né? Nem o petróleo. São primeiro é minérios, né? O segundo de baixo é cobre. O que é acero? Aço. O terceiro é aço. O último é níquel. Então, isso daí quer dizer que o próprio mercado está tendo uma previsão de uma recessão global. E então o preço das matérias-primas está em queda. Matéria-prima da indústria, uma desaceleração global da indústria. E é uma recessão global, né? Isso é um indicador importante disso daí. A gente tinha falado que a economia ia começar a ficar desesperadora no inverno, né? Mas a gente já está vendo que não está esperando o inverno chegar, não. O mercado já prevê o que vai acontecer, né? E a Alemanha, aí, igual o Felipe falou, que já está... O Felipe está ali fazendo espaguete. A Alemanha que já está começando também a faltar gás, né? Já está com esse perigo de faltar gás que a gente não... A previsão é que ia demorar um tempo a mais, né? E na Itália, que também tem protesto de agricultores, eles falam, não somos escravos, somos agricultores, não podemos pagar as contas. Na Itália não tem essa lei que eles estão tentando fazer na Holanda, mas o protesto dos agricultores já chegou lá. A gente vai ver o vídeo, eles falando, vamos a Roma, vamos todos a Roma. Também os pescadores, tem um vídeo dos pescadores contra a falta de soluções políticas para o aumento do preço do combustível. Aí tem um vídeo deles tomando porrada da polícia, claro. Tem um protesto teve um protesto no parlamento italiano de políticos que não queriam impedir que o Mário Draghi fosse enviar dinheiro para o Zelensky. Fizeram um protesto no parlamento. E os taxistas começaram um protesto porque eles estão fazendo mudanças lá para tipo mudar como se fosse Uber, mudar as licenças, vai uberizar os taxistas em Roma. Então teve um protesto imenso que terminou com um protesto imenso em massa pedindo o protesto dos taxistas. Eles falam chamam o Mário Draghi de filho da puta, e o outro, que é o protesto imenso, está todo mundo pedindo em massa para ele sair do governo. A gente vai falar da Inglaterra daqui a pouco, mas a Itália também está com o governo em crise. Temos mais um videozinho aí, produção, um que eu juntei. Dovreste venire tutti con noi perché mancherà il pane sulla tavola a queste condizioni. Non ce la facciamo più! Non ce la facciamo più! Dovreste essere con noi! A Roma, sì, a Roma dobbiamo andare! A Roma perché non è più possibile!
Tá aí. A crise tá brava em todos os lugares aqui na Europa, né? Aqui na Espanha tá controlado. Tá a esquerda toda controlada. É governo com apoio do Podemos. É verdade. Mas O pessoal ao mesmo tempo que tá controlado, tá todo mundo torcendo para não ter novas eleições, né? O que o pessoal nos leva. Pode falar. tá em estado de choque. Aqui eu acho que o pessoal tá em estado de choque, vendo o posicionamento dessa esquerda, né? Tá apoiando envio de armas para a Ucrânia, agora tá falando que é em nome da paz, dos direitos humanos e não sei o que, apoio à Ucrânia. Tem a foto lá que eu postei também, não pus no documento, né? A Ucrânia tá no centro de tudo, né? O Draghi falou que se a Ucrânia perder a guerra, vai ser mais difícil de argumentar que a democracia é um modelo efetivo de governo. Essa guerra está acabando com a democracia europeia, né? É que a democracia europeia é fácil, né? Você só censura todo mundo e daí, assim, essa é a democracia. Quando o povo não vota no seu candidato, aí não é democrático. Se o cara quer eleger outra pessoa, que é, por exemplo, o que aconteceu com na verdade, aconteceu com todos os regimes políticos da Europa, né? Mas no caso agora do nosso querido Boris Johnson aí na Inglaterra, que renunciou, mas não caiu, né? Uma situação interessante, porque acho que ele é o primeiro-ministro britânico que abre mão do comando, né, do partido dele, que é o Partido Conservador, mas não renuncia à posição de primeiro-ministro. Então não vai ter um temporário até eles elegerem um novo líder. Ele vai ficar até lá, né? Então vai saber o que vai acontecer. Mas pode falar. Só um adendo que o discurso dele, ele também falou muito da Ucrânia, né? Quando ele estava falando que ia sair, ele colocou uma ênfase enorme na importância que é em ganhar a guerra da Ucrânia. Eles estão desesperados. Aqui também estão os independentistas, né, apoiando a Ucrânia, que o pessoal está olhando e não está querendo nem entender o que está acontecendo, né? Mas continua, Fábio. A situação do Boris Johnson, né? Eu acho que a Ucrânia é meio que uma das poucas coisas que ele consegue se agarrar, né? Porque você politicamente tenta aproveitar a propaganda, né? A propaganda em defesa da Ucrânia é uma propaganda, eu acho que como nenhuma que a gente viu até então. É uma coisa, até pelo poder das redes sociais, né? É uma coisa monstruosa, assim. Mas o Boris Johnson enfrenta aí uma crise inflacionária profunda, né? Ele entregou o Brexit, que foi, só para os companheiros terem uma ideia, quer dizer, ele foi eleito com a maior maioria desde os anos 80, se não me engano. Eu preciso ver o dado depois. Votação desde os anos 70. 70. É que foi, acho que a Margaret Thatcher, né? O primeiro mandato dela. Mas, e agora, em pouco tempo, né, para a gente ver o estado de putrefação do regime político britânico, em pouco tempo ele está sendo forçado a renunciar, está com uma popularidade relativamente baixa, né? Inflação alta, ele foi pego aí nos escândalos, aí a gente vê a tática da burguesia, né? Para tirar do poder as pessoas que eles não consideram adequadas, né?
Aí eles acharam um caso de assédio aí de um dos ministros que ele tinha indicado, acharam aí ele quebrando regras do Covid que ele mesmo tinha imposto em festas do ministério. Quer dizer, um negócio que todo mundo sabia que estava acontecendo entre os políticos britânicos, mas eles acabaram... É assim que funciona, né, a justiça burguesa. Eles veem a coisa e eles não denunciam, eles colocam na gaveta, porque o negócio volta, né? Uma hora, quando eles precisarem te cobrar, e é isso aí que o Boris Johnson está enfrentando. Teve um voto de desconfiança dele no mês passado, mas ele sobreviveu ao voto de desconfiança, e o que bloqueia que haja um novo voto de desconfiança no período de um ano, né? Então, por isso que ele teve que renunciar. Não tinha mais a opção de fazerem um impeachment dele. E eu acho que, de certa forma, aí a gente abre o debate, isso é até uma jogada assim, do regime político, porque a única coisa que eles não querem é que se convoque eleições gerais. Tanto que a livre esterlina nem alterou hoje. Quer dizer, você tem uma pseudo-crise política, mas na verdade é um drama político, não é uma... Eles estão ainda estudando, né? A verdadeira crise vai ser quando fizer uma nova eleição. E daí a gente pode entrar no detalhe disso, porque desde o Brexit, assim como o Trump desestabilizou o regime político britânico, a Marine Le Pen na França, o Salvini na Itália, quer dizer, todos os regimes políticos imperialistas, o Vox, que acabou não ganhando na Espanha, mas ele cria, né? Ele quebrou o regime bipartidário, a ditadura bipartidária da burguesia, né? E o Boris Johnson é a representação disso. Só que aí o que aconteceu? Eles deram um golpe no Partido Trabalhista, né, que é a esquerda, derrubaram o Jeremy Corbyn. Em parte teve erros dele, posicionamento no Brexit, mas teve toda aquela conspiração com as acusações de antissemitismo. E agora você tem o sistema tentando se recompor, né? O Boris Johnson é um elemento estranho desse sistema. E no comando do Partido Trabalhista você tem o Keir Starmer, que é um sucessor direto aí do Tony Blair, para fazer aquele policial bom, policial ruim da burguesia, né? Eles têm os dois ali. Mas passo a palavra aí para os companheiros. Deixa eu só falar das fotos, Cláudio, que a gente mostrou. Pode falar. Sim, tem várias fotos engraçadas aí, né? Que a que apareceu ele com a mulher, aquela é a Priti Patel, aquela que é a secretária de Interior que está mandando o Assange para cá, para os Estados Unidos, para morrer na prisão aqui. E ela foi uma das que pediu para ele sair, falou, está na hora, pediu para ele renunciar. Foram dezenas de pessoas do gabinete dele que saíram. Começou com o ministro da Saúde e o ministro das Finanças. E depois foram dezenas que pediram para sair, né? Deixaram o cargo. E a última foto que a gente viu aí, ele no mar, é depois dele anunciar que ele está renunciando, ele foi fotografado correndo ao mar. Para mostrar também que para mim não existe muito problema, não. Quem seria o substituto dele? O mais provável próximo primeiro-ministro? Caso ele caia mesmo? O mais provável? Tem que ver. Eu acho que aí corrobora a nossa análise de da situação em outros países, né? O companheiro Rui colocou isso, inclusive, na análise dele dos Estados Unidos, né? Como que você faz para eleger, por exemplo, uma figura como Joe Biden, né, nos Estados Unidos? Você precisa da esquerda, né? O regime britânico, para se recompor, né, a burguesia, o setor principal da burguesia, para retomar o controle, ele vai precisar cooptar a esquerda. Por isso que, ao mesmo tempo que eles tiram essa ala do Boris Johnson do Partido Conservador, eles deram o golpe no Partido Trabalhista e preparam o Keir Starmer, que é uma espécie de Tony Blair, para ser o próximo primeiro-ministro com o apoio da esquerda trabalhista, né, desorientado e tal. Então mas, de qualquer forma, o regime é muito instável. A popularidade do Jeremy Corbyn
ainda é grande, apesar de ter sido perseguido. Esse engolir, né? Mas se eu fosse chutar, é que assim, eu não sei quem que vai vir do Partido Conservador, mas quando houver próximas eleições, né, eu acho que o Keir Starmer é a figura aí que a burguesia quer colocar no comando, com o apoio da esquerda. Mas o fato dele ter sido, do Boris Johnson ter sido eleito com a maior participação, maior número de votos desde os anos 70, 80, mostra que a extrema-direita está aí pau a pau, né? Tá ganhando todo mundo por causa da esquerda que fica indo na onda do imperialismo, igual o Cláudio falou na Espanha. A esquerda capitulando, fazendo a política do imperialismo, Bernie Sanders falando para votar no Biden, acaba todo mundo indo para a extrema-direita. Então... A companheira Carla Silva falou, deu a letra que a Mistress Penny vai ser uma mulher, talvez a próxima primeira-ministra, mas a gente vai saber, acho que mais daqui a alguns meses, quando o Partido Conservador decidir. Então, por que não pode ter esse voto para tirar o Boris Johnson agora? Tem que esperar e eles vão escolher, e parece que vão ser alguns meses, né? Até eles escolherem o líder. Ou seja, porque eles não sabem o que fazer também. A gente não sabe o que eles vão fazer, eles também não sabem. E nem o Boris Johnson sabe, né? Aliás, ele é conhecido por essas coisas, né? Por adiar, por exemplo, ele é pressionado a renunciar já há um bom tempo, né? Mas ele sempre empurra as coisas para frente com a esperança de que alguma coisa vai acontecer e vai salvar ele, né? Eu escutei essa análise do The Economist hoje. E é engraçado, ele realmente foi salvo aí por várias situações, e agora a última foi a guerra da Ucrânia, né? Você vê que ele se agarrou com tudo que ele pôde, né, nessa campanha. A Inglaterra é o país, depois dos Estados Unidos, que aparece com mais força na campanha. Mas é uma das razões pelas quais ele está pressionado para cair, é que justamente para manter a popularidade dele, ele está fazendo amplos gastos públicos, né? Para controlar o preço. A inflação na Inglaterra está muito alta, e isso aí é totalmente contra, a burguesia não aceita isso aí, né? Ele pegou dinheiro sem pedir do país de Gales para mandar para Espanha, para a Ucrânia. A Ucrânia. Teve um escândalo desse que ficou sabendo que apareceu a notícia que ele tinha pedido, que ele pegou um pouco do dinheiro público do país de Gales sem perguntar para ninguém, para mandar para dar arma para a Ucrânia. É uma loucura. E o Biden faz isso o tempo inteiro, de tentar segurar a situação agora e tentar empurrar para frente, e sempre dá certo. A questão da pandemia deu um chequinho de 2.000 na hora que estava todo mundo explodindo, acalmou. E aí vai, cada vez arruma um jeito de afastar a crise um pouco mais. Toda vez que eles estão vendo que vai ter crise, eles fazem uma manobrinha e conseguem segurar mais um pouco. O que dá a impressão que na hora que for explodir, vai explodir violentamente, né? É o que a gente está vendo aí na Europa já, porque, como a gente já falou aqui várias vezes, a Europa é quem está sofrendo primeiro, né? Pela pressão dos Estados Unidos de colocar todo mundo na guerra. Os Estados Unidos está afundando a Europa. Então, vamos ver. Algum comentário a mais? A gente tem umas... A gente vai continuar acompanhando, né, a questão na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Vamos ver se a Carlota pode vir algum dia falar com a gente quando ela voltar a sair de férias. Parece que ainda está viajando. Mas... Ou a companheira Marília também, né? Não sei se ela está acompanhando a gente, mas a companheira está em Londres, mas ela está com um problema de trabalho que não conseguiu participar com a gente hoje. Mas a gente vai trazer nossos companheiros lá do Reino Unido para falar com a gente, assim que a gente conseguir, que puder.
Tem as mentiras sobre o que está acontecendo na Ucrânia continuam, né? Todo esse dinheiro, essas armas que estão indo para a Ucrânia, como a gente já disse, está caindo direto na cabeça dos civis no Donbass. A gente vê a propaganda do imperialismo tentando falar que a Rússia, o Putin é a pior pessoa do mundo e a Rússia tem que ser exterminada pelo que eles estão fazendo na Ucrânia, mas o tempo inteiro que a gente viu é que os ataques da Rússia são, de novo, concentrados na parte militar, né? E quando a gente vê crianças, mulheres morrendo com bombardeio, é sempre da Ucrânia. Essa semana teve bombardeio no Donbass de novo, com essas armas novas, e uma criança morreu, uma menina muito nova, tem umas fotos aí, e o que dá mais raiva é a gente ver que essa notícia, esse vídeo da mãe, a mãe foi lá, fez um carinho na menina que teve o corpo estraçalhado aí pelas bombas do Biden e da Europa, e essa notícia saiu no Twitter, nas redes sociais, como se tivesse sido a Rússia que tivesse bombardeado o Donbass. Porque a maioria das pessoas não sabe, né? Só escuta a propaganda imperialista e acha que é só a Rússia que está bombardeando e não entende essa diferença, né? Que a Rússia tem um plano. A gente não está acostumado, né, com uma guerra que toma cuidado com os civis, com que vai bombardear. O que a gente está acostumado é isso aí, o imperialismo que joga bomba em cima de criança, no Iêmen, na Síria e no Donbass. Então, a gente vai continuar apoiando os moradores do Donbass, tentando tirar essa mentira do imperialismo e mostrando aí, nesse caso, de novo, foi a Ucrânia que mandou bombas no Donbass, continuam mandando diariamente, como mandaram desde 2014, estão matando a população russa no Donbass e usam isso como propaganda, falando que foi a Rússia. Tem um videozinho, não sei se a produção pegou, que são as mulheres ucranianas querendo parar, não deixar, bloquear os homens da cidade delas de ir para a guerra. Você pegou esse vídeo, produção? Троє воєнних, і один поліцейський. Прийшли на підмогу, поліція, бо військкомат не може з нами справитися. Не треба путатися, ми маємо право. Aí vocês estão vendo que o povo ucraniano, que está sendo usado de bucha de canhão para o imperialismo, as mulheres querendo barrar o exército de chamar mais homens para lutar, não querem mais que os homens lutem, porque o povo ucraniano também está morrendo, né? Então, a situação ali, a Rússia está definitivamente ganhando, mas o povo do Donbass continua morrendo e o povo ucraniano também sofre por ser bucha de canhão do imperialismo. Fala, Cláudio. O número de mortos do exército da Ucrânia é impressionantemente alto, né? Por dia, né? São centenas. Centenas de mortos cada dia. Eles têm o exército da Rússia na frente e os nazistas atrás, colocando eles na linha de frente, né? Atrás dos nazistas, a OTAN. Atrás do nazista, o imperialismo. Tem um meme, mas a gente vai poupar. Mas aqueles memes bem pornográficos, que é um fudendo o outro, e no último tá lá os Estados Unidos.
dureza, não está fácil na Ucrânia e no Donbass. Mas, enquanto isso, a Rússia, como a gente já falou aqui, tem a economia crescendo, e o Irã, a Rússia e a China estão planejando fazer treinamentos militares na América Latina. Estão planejando treinamentos militares na Venezuela. A Venezuela que estava ali muito pobre e cancelada, né? O imperialismo identitário cancelou a Venezuela, até arrumou um Guaidó para proclamar presidente. Agora está voltando, engatinhando, pedindo para a Venezuela ajudar com a venda de petróleo. Até o Biden entrou na roda, mas a Europa também. E agora a gente vendo aí que o Irã, a Rússia e a China, com o BRICS, né, que estão fortalecendo economicamente com o BRICS também já colocando a Argentina no meio, e a resistência se formando. E tem uma foto aí da notícia, o Irã, Rússia e China realizando exercícios de guerra na América Latina, e tem um vídeo muito animador do exército da Venezuela cantando Fora Gringos. Tá pronto aí, produção? Escucha, Pipi Yankee, lo que te voy a decir. Escucha, Pipi Yankee, lo que te voy a decir. Tú a mi país nunca vas a intervenir. Tú a mi país nunca vas a intervenir. Escucha, gringuito, ya estamos preparados. Escucha, gringuito, ya estamos preparados. Con armamento ruso te estamos esperando. Con armamento ruso te estamos esperando. Queremos tu bienestar latinoamericano. Queremos tu bienestar latinoamericano. Está aí a Venezuela se preparando para receber exercícios militares da Rússia, da China e do Irã. E tomara que a gente tenha o presidente Lula para ficar desse lado, né? Porque se continuar Bolsonaro a terceira via, a gente vai estar contra esse movimento aí, e é até perigoso a gente ver uma guerra do Brasil com a Venezuela. Então, muita força na campanha pelo Lula presidente. Por último, nesse clima de Lula presidente, a gente tem um vídeo do Comitê de Luta em Genebra, Fábio? Em Genebra, da nossa querida companheira Rosa, que aproveita até para fazer o convite para os debates com o PCO Internacional, que muitos companheiros do Brasil participam, todo domingo às 3 horas no horário do Brasil, e a Rosa é uma pessoa que participa lá com a gente das discussões e que atua no Comitê de Luta, ou no Comitê Lula Livre em Genebra. E ela deu uma nota de apoio muito importante aí ao PCO contra a censura do STF, contra a perseguição, inclusive individual, do companheiro Rui, né, pressionado aí pelas autoridades. E é muito importante a gente levar essa denúncia aqui para fora. Fica o agradecimento, e vamos reproduzir aqui o vídeo da companheira, da intervenção dela. A gente pode despedir. Eu vou ler uma nota de apoio, acho que todos não estiverem inteirados, daqui a gente explica um pouco do que aconteceu no Brasil nessa última semana sobre a censura do STF sobre um partido político. Então, nota de apoio ao Partido da Causa Operária e ao seu dirigente Rui Costa Pimenta. O Comitê Internacional Lula Livre, Genebra, agora assumindo o Comitê Internacional de Luta em Genebra, enquanto um grupo político não poderia se eximir de prestar total solidariedade ao Partido da Causa Operária, PCO, e ao seu dirigente Rui Costa Pimenta em um momento tão grave como esse. Tal momento foi gerado no ventre de um golpe de Estado
perpetrado contra o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff e urdido no submundo da política brasileira. Um golpe em mais de 50 milhões de votos. Um golpe no povo brasileiro. Vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes foi indicado pelo traidor e golpista Michel Temer à Suprema Corte. Na semana passada, o senhor Rui Costa Pimenta tomou conhecimento pela imprensa que todas as redes sociais do seu partido seriam suspensas por ordem do ministro. A causa seria uma publicação do senhor Rui no Twitter que denunciava as arbitrariedades até então cometidas por esse ministro, nominando-o de skinhead e pedindo a dissolução do STF. O ministro Alexandre, como que em um surto de raiva, decidiu incluir o senhor Rui e seu partido no inquérito das fake news, já em andamento, ordenando também o fechamento de todas as redes de comunicação do partido, incluindo o Jornal da Causa Operária, um órgão de imprensa. Companheiros, companheiras, essa é uma decisão tão arbitrária e inconstitucional que não há base em nenhuma lei brasileira. O ministro ultrapassou todos os limites legais. E se essa atitude não for considerada ditatorial, então não saberemos mais o que será e em algum momento ela nos alcançará. Para finalizar, reiteramos a nossa solidariedade e utilizo uma pequena estrofe da composição do nosso grande e maravilhoso Chico Buarque de Holanda. A história é um carro alegre, cheio de gente contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Comitê Internacional Lula Livre. Gracias. Voy a pasar a la palabra a Viviana. Então, aí a Rosa Almeida, da Suíça, ela disse que quem estava lá era o Lisboa, da representação internacional da CUT, presidente do Partido dos Trabalhadores de Genebra, e o representante do Movimento da América Latina, BLOC, e outros convidados. Ela fez essa fala pelo Comitê de Luta do Lula presidente. Pela qual nós somos muito gratos. Isso. E a Rosa, como o Fábio falou, que vem nas discussões do domingo da célula internacional do partido. Todo mundo que quiser participar, é um discurso aberto, que é muito interessante. Antes de terminar, eu queria agradecer o pessoal que está aqui no chat, todo mundo mandando muitas mensagens. Deixa eu ver, recuperação. Tony, boa tarde. Boa tarde, companheiro. Sucesso ao PCO, o único partido sério de esquerda do Brasil. E a gente que está aqui de fora, a gente fala e do mundo. Ele fala, são extremamente assertivos em suas análises e buscam sistematicamente denunciar as atrocidades do imperialismo. É isso aí. Tem muita gente aqui, o Felipe Bombardelli está aqui, Luciana Barros. A gente agradece todo mundo que acompanha no chat, que deu like, Luiz Bergosa, Arnaldo Ricardo. E na semana que vem a gente está de volta com mais um correspondente internacional. Lembrem de doar, quem puder, para o partido fazer essas campanhas contra a censura do STF e pelo presidente Lula. Tem o doi.causaoperaria.org.br
E temos também a campanha Vá para Cuba, que já está quase saindo o ganhador aí da passagem para Cuba. Acho que no final do mês a gente vai sortear. Então procura aí no Google, campanha Vai para Cuba PCO, e contribua, compartilhe. A gente continua na semana que vem. Esse é o Correspondente Internacional na Causa Operária TV. Eu sou Adriana Machado, de Nova York. Estou aqui com o Fábio Pique, da Finlândia, o Felipe Aburaia, da Alemanha, e o Cláudio Martini, da Espanha, que quer fazer mais um comentário. Vai. Eu queria agradecer a Rosa aí pela defesa que ela fez do partido, né, e a denúncia da situação que a gente está passando, que é muito importante não só para a guerra que a gente está levando contra o STF, mas para toda a esquerda do mundo, que tomar consciência da situação, que a gente está caminhando para esse caminho, na época da censura das massas, e está começando aí com o PCO, e a gente tem aí, cumpre esse papel, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de levar adiante a defesa da liberdade de expressão, que é uma ferramenta indispensável para a gente levar adiante a luta política e derrotar o imperialismo. Valeu, companheiros. Até semana que vem. Boa noite. Obrigada, Laís. Boa noite, companheiros. Até mais.